Pronto. Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais um encontro do nosso grupo de pesquisa Saúde e Sociedade. A temática hoje a ser desenvolvida vai ser a pesquisação. E, para isso, nós convidamos a professora doutora Grácia Maria de Miranda Gondim para discorrer um pouco sobre essa temática. E, em seguida, nós vamos ter também a contribuição de Josemária Batista, nutricionista, que desenvolveu o seu trabalho de mestrado sob essa orientação metodológica. Josemária vai nos falar um pouco do seu trabalho e como foi a experiência. Então, eu agora, sem mais demora, passo a palavra para a professora Grácia e dou as boas-vindas, né, e passo a palavra para a professora Grácia. Seu microfone, querida, está desligado. Bom dia, né, a todos, a todas, né? Eu primeiro queria agradecer muito a oportunidade de falar nesse grupo de pesquisa, que, na verdade, é uma reunião do grupo de pesquisa, né, de falar sobre um tema que eu sempre achei, já fiz algumas pesquisas-ação, né, e nenhuma foi igual à outra. Então, é um tema que eu tenho muito carinho por ele, né, e, assim, agradecer ao grupo a oportunidade de falar sobre isso, da forma como eu acho que devo trazer essa discussão, não é? Outra coisa que eu também queria agradecer muitíssimo é estar com Josemária, né? Acho que Josemária é uma companheira desde o tempo que era estudante, né, do mestrado, né, uma profissional, né, que está lá na ponta e que fez uma dissertação belíssima, aprendi com ela, fui da banca, né? E assim que depois vai fazer, então, apresentar a sua experiência, o que eu acho que é muito importante, né? Então, vou fazer aqui, vou projetar aqui a minha apresentação, dizendo para vocês que a gente pode rir numa apresentação, tá certo, gente? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professora, chegou aqui. Chegou? Então, a gente vai falar sobre a pesquisação, que eu chamo de, né, de um processo metodológico da pesquisação, né? Embora a gente vai ler em vários autores de que vão chamá-la de pesquisação, tá certo? Então, vou trazer algumas questões iniciais para vocês, né? Então, eu estou trazendo aqui uma reflexão que eu estou chamando de prolegômenos, né? Ou seja, as coisas que precisam ser ditas antes da gente entrar no tema principal, né? Que é a pesquisação. E aí eu me baseei nisso no Georg Lukács, né? Que é um pesquisador da Ucrânia, né? Que escreveu sobre a ética, escreveu muito bem, e a ética é uma dimensão importante da pesquisação, né? Então, Lukács, antes de escrever sobre a ética, ele escreveu os prolegômenos para uma antologia do ser social, né? Então, ele foi tentar entender o ser social, né? Ou seja, os sujeitos, né, na sociedade, na forma dele se constituir sujeitos na sociedade. Então, antes de eu começar a falar da pesquisação, eu preciso dizer algumas coisas para vocês, que seriam algumas pactuações. Então, se vocês estão vendo essas florzinhas aí, é porque essa palavra prolegômeno é uma palavra grega, né? E que ela tem essa perspectiva de ser um conjunto de explicações que se antecipam, né? Que fazem algumas conjecturas acerca do objeto principal, tá? Então, eu queria pactuar com vocês um primeiro pressuposto, tá certo? Para a gente conversar essa conversa. E, naturalmente, eu fui buscar, né, lá em Freud, lá nos psicanalistas, lá em Joel Birman, né, que é um psicanalista que eu realmente gosto muito, que foi, assim, a luz que me foi dada quando eu fiz meu trabalho de conclusão de um TCC, quando eu entrei para a saúde pública, muito tempo atrás, eu fui pegar as referências do Joel Birman sobre o espaço asilar, né? Então, ele vai dizer assim, a vida é feita de poucas certezas, então é importante que a gente pense nisso, né? Talvez de uma só certeza, como diz a sabedoria popular.
Então, do mesmo modo, o campo das humanidades vai entender a atividade de pesquisa e a produção de saber, né? Então, não existe nenhuma certeza nisso. Então, nada de garantias ou busca de verdades absolutas e definitivas, o que permite, né, que a gente possa conviver, né, com diferentes e até contraditórias leituras e interpretação sobre uma mesma questão. Então, isso aqui é a cara da pesquisação, tá certo? Portanto, a pesquisação, ela é esse processo metodológico de pesquisa, né, considerado uma pesquisa científica, né, mas cheia de contradições, né, mas que traz essa incerteza como talvez, ou essa abertura para o novo, como cerne, né, do seu fazer científico, tá certo? O que naturalmente causa nos pesquisadores mais positivistas, né, uma reflexão de que ela não é científica, né? Então vamos seguir por aí, tá? Então, aceitando isso, de que não existem verdades absolutas, né, a gente vai tentar trazer algumas questões reflexivas que eu fui buscar lá na Maria Amélia Franco, que é uma estudiosa da pedagogia da pesquisação. Então, ela vai dizer, a pesquisação deve ser, em essência, uma pesquisa intencionada à transformação participativa em sujeitos e pesquisadores que interagem para a produção de novos conhecimentos. Ela faz essa pergunta, né? Ela deve assumir um caráter formativo, emancipatório, né? Então, para tentar responder, né, a essas, ou compreender, né, essas assertivas ou essas perguntas que estão colocadas aí, ela vai dizer, primeiro a gente tem que, ao pensar na pesquisação, né, a gente tem que pensar de que pesquisa a gente está falando quando a gente quer fazer uma pesquisação. Que pesquisa é essa? Depois tem que perguntar que ação é essa que a gente quer fazer quando a gente fala de pesquisação. E, por fim, né, como a pesquisa e a ação vão se integrar na prática pedagógica da pesquisação, né? Então, não são questões simples, são questões que vão precisar de respostas, né? E aí eu vou trazer muito mais inquietações para vocês, né? Como diz o nosso querido Rubem Alves, né? Eu acho que o professor, ele não tem que ensinar nada, isso pode parecer um paradoxo, né? Na verdade, o pesquisador, ele tem que trazer essas inquietações, né? Que são inquietações suas também, né? Porque as coisas estão aí. Se vocês abrirem, mesmo o Google, você botar lá pesquisação, você vai encontrar um turbilhão de artigos. Se você for para as bases de dados, você também vai encontrar. Então, o que a gente está trazendo aqui é muito mais essa condição da pesquisação, que é a reflexão, né? Que é o olhar o processo investigativo por meio de uma postura reflexiva crítica, né? Então, como eu falei dos prolegômenos, eu vou falar primeiro umas notas introdutórias, né, que vão apontar os caminhos da pesquisação. Então, o que é que a gente vê hoje em relação à pesquisação? Nas últimas décadas, né, esse processo metodológico ele tem aumentado a sua popularidade e a sua amplitude de uso de uma forma exponencial, né? Principalmente no campo da saúde, a gente tem visto inúmeras pesquisas à ação. Mas não é porque o pesquisador achou que tinha que fazer pesquisação, é porque a realidade, os contextos, pedem uma pesquisa mais dialógica, mais interativa, tá certo? No entanto, o lado negativo dessa popularidade, né, dessa difusão da pesquisação, traz para a gente que gosta desse processo metodológico, traz uma vulgarização, né, da sua efetividade como metodologia de pesquisa. Então, é muito comum a gente dizer, não, a pesquisação não é científica, a pesquisação é um fazer que se faz cotidianamente. Aí a gente vai pegar lá Tripp, né? Tripp é um pesquisador americano, sociólogo, né, que depois foi para a Universidade de Murdoch, na Itália, ou, desculpa, na Austrália, né? E ele vai dizer, olha, não dá para falar da pesquisação dentro dessa vulgaridade. A gente sugere, né, que ela seja vista como muitas outras formas de pesquisa, de investigação-ação, né? Então, a gente vai entender daqui a pouco que a investigação-ação foi um processo, né, que eu diria o processo mãe, né, para o surgimento da pesquisação e outros tantos tipos de pesquisa. Então, ele vai dizer a investigação-ação, que seria a pesquisação,
né? Ela é uma tentativa sempre continuada e sistemática e empiricamente fundamentada para a gente aprimorar práticas, tá certo? Então, aí já traz uma questão importante. A gente vai trabalhar com a praxis do pesquisador e a praxis dos sujeitos envolvidos, né, nos seus ambientes, nos seus territórios, né? Então, isso traz uma dificuldade para a gente definir a pesquisação, tá certo? Por quê? Porque ela envolve duas razões que estão juntinhas, que estão interligadas. Ela é um processo natural, porque ela está no desejo né, na intencionalidade do pesquisador, e também ela está no desejo dos sujeitos, né, que estão implicados com aquele problema, né, da pesquisa, ou seja, aquele problema que a gente quer conhecer e intervir sobre ele, tá certo? Então, esse processo natural ele vai aparecer de maneiras com várias dimensões, né? Uma dimensão que pode ser epidemiológica, uma dimensão que pode ser social, só social, mas a gente vai, no caminhar, vendo que tem um imbricamento dessas dimensões, tá certo? E a outra questão é que essa pesquisa ela pode ser desenvolvida de várias maneiras, né? Com múltiplos interesses e aplicações. Então, ela não é uma pesquisa, como eu diria, vou fazer um estudo caso-controle, ou vou fazer uma coorte prospectiva, ou uma coorte retrospectiva, ou vou fazer um estudo ecológico para compreender a distribuição de um evento no espaço, né? Então, ela tem outras aplicações e outros interesses em campos muito distintos, né? Então, a gente vai demarcar, né, o surgimento, né, dessa concepção da pesquisação nos anos 40, 50, né, onde é nesse momento do pós-guerra, onde vários processos vão surgindo, né, no campo das ciências sociais e vão ser chamados de investigação-ação. Então, vocês vão pegar textos, livros que vão falar de pesquisa diagnóstico, né, de pesquisa participante, de pesquisa empírica, experimental, né, e utilizada em vários campos de aplicação, né, no desenvolvimento comunitário, no ensino, na administração, na mudança organizacional, né? Então, a gente vai ter, né, um mosaico de abordagens teóricas metodológicas, né, um mosaico, um patchwork, que a gente vai estar juntando para atender aquilo que a gente quer, tá certo? Então, quando a gente olha essas duas figuras, a gente consegue ver partes, né, partes que podem se repetir, mas a gente consegue ver o todo. Então, essas abordagens teóricas metodológicas que partem da investigação-ação como um campo das ciências sociais que vai possibilitar, né, o surgimento de um conjunto de processos que vão ser singulares, inclusive a pesquisação, né? Então, vocês vão ver, né, que nesse período, né, o Kurt Lewin ele vai pela primeira vez chamar aquilo que ele faz de investigação social de pesquisação, que vai ser o objeto da nossa conversa, mas também outros autores, ao longo desse tempo, e depois entrando nos anos 70, 90, né, eles vão cunhar outros processos de aprendizagem-ação, prática reflexiva, projeto-ação, aprendizagem experimental, o ciclo PDCA, né, que é muito usado hoje, né, o Plan, Do, Check and Act, né, na administração, nos processos de avaliação, né, a prática deliberativa, a pesquisa praxe, né, e aí vai, metodologias de sistemas flexíveis, aprendizagem transformacional, né, e aí a gente quer dizer que a partir dos anos 70, 90, né, a pesquisação, os processos de pesquisação, eles vão aparecendo com diferentes finalidades. Isso é importante para a gente marcar, né, porque foi o compromisso da pesquisação com as mudanças políticas, né, com processos de conscientização, de outorga de poder, ou seja, do empoderamento, né, e aí os trabalhos de Paulo Freire, a própria proposta da promoção da saúde, né, que vai falar, né, do fortalecimento de habilidades individuais e coletivas, né, em relação à própria agricultura, né, projetos de pesquisação feitos para o desenvolvimento nacional da agricultura, o sistema bancário, né, que crescia, então começa a fazer pesquisação para ouvir os sujeitos, né, que estão implicados com aquele processo, né, na saúde e na geração de tecnologias. E aí tem uma questão importante, porque é nesse momento que alguns organismos internacionais, como o Banco Mundial,
começa a financiar esse tipo de pesquisa, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, embora a gente olhe para a OMS com muito carinho, né, mas ela sempre traz, né, uma visão, eu diria, muito mais positivista desses processos, né, como uma receita de bolo, do que da forma como eles foram propostos por esses pesquisadores, né? E aí a gente vai ter, pelo incentivo do Banco Mundial, uma explosão de pesquisação no campo educacional, e aí o Sachs, né, que é um antropólogo, ele vai dizer, olha, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de pesquisação, né, em função de uma acepção que ele cria de profissional ativista, né? Então, esse profissional ativista ele vai fazer uma pesquisação para atingir o seu ativismo político, né? Então, ele tem um outro pressuposto aqui. Então, esse é um cenário, né, de nascimento da pesquisação, né? Então, se a gente for pegar um pouco do que foi feito, né, com a pedagogia de Paulo Freire, o método Paulo Freire, né, na proposta de pé no chão também se aprende a ler, foi um processo de investigação-ação, né? Então, todo o processo pedagógico de Paulo Freire, ele é um processo que traz elementos da pesquisação. Então, você constrói um currículo a partir do diálogo com as pessoas, as estratégias de aprendizagem, né, as ferramentas de aprendizagem, né? Então, ele traz essa questão da prática investigativa e da experimentação, né? Então, aquilo que a gente fez nos anos 60, na ditadura, antes da ditadura, né, a gente vê hoje que continua sendo utilizado no campo da educação e do ensino-aprendizagem para compreender como é que a gente pode fazer uma transformação na prática educativa a partir, utilizando, né, um processo metodológico chamado pesquisação. Então, a investigação-ação, né, que é, na verdade, a mãe de todas essas propostas de pesquisa, inclusive da pesquisação, né, ela indica momentos, né, da investigação-ação. Então, ela vai dizer, olha, para a gente fazer investigação-ação, aí seja ela qualquer desenho metodológico, a gente precisa ter um planejamento, né? Embora esse planejamento ele seja flexível, ele não precisa seguir uma ordem rígida de fases, né? Mas ele precisa ter uma lista de temas, né, que devem seguir uma ordem inicial no tempo para a gente começar. Mas ele vai dizer, olha, no entanto, essa ordem ela vai ser marcada sistematicamente por vai e vens, né, de acordo com a dinamicidade e a interação interna desse grupo e do próprio contexto, né? Então, é claro, olha que dificuldade que a gente tem quando a gente vai fazer uma pesquisação, que a gente tem que fazer um projeto, né, e depois a gente tem que fazer uma qualificação, porque aí a banca quer que a gente tenha tudo amarrado e a gente, na pesquisação, não tem tudo amarrado, tá certo? E, às vezes, a banca não quer entender isso, né? Eu tenho 2 alunas que fazem pesquisação e foram para uma banca e a gente apanhou muito, porque, não, mas está muito aberto, mas é para estar muito aberto. Eu sinto muito, é para estar muito aberto, né? Então, o outro momento, né, que a investigação-ação, a mãe da pesquisação, ela vai dizer que a gente precisa, então, agir, né? Depois de planejar, a gente precisa agir. É parecidíssimo, professora, com planejamento estratégico situacional. É muito parecido. Né? Nesse momento, o PES ele também foi criado nesse momento, lá nos anos 70, né? Então, ele também tem né, recortes epistemológicos, né, dessa corrente, né, da investigação-ação. Né? Então, a fase da implementação, a fase da ação, é aquela fase que a gente vai pactuar, né, que a gente vai fazer acordo com os pesquisadores, entre o pesquisador e o participante. A partir daí, os participantes, os sujeitos, se tornam também pesquisadores. Né? Então, essa é uma grande diferença que marca a pesquisação. Né? Os sujeitos da pesquisa são pesquisadores. Né? Eles se incorporam como pesquisadores, né? Então eles vão pactuar como é que vai ser desenvolvida a pesquisa, de acordo com o contexto, com a realidade e com o problema central que se quer resolver, né? Com a pergunta central da pesquisa, né? E aí tem uma questão importante, né? Tem pesquisação que parte dos pesquisadores e tem pesquisação que parte dos sujeitos, né? Que estão lá num determinado ambiente, seja numa unidade de saúde, seja numa comunidade, seja numa área rural, né? Então, quando essas duas coisas se juntam, elas precisam dialogar, né? Então, a fase da implementação, que é a fase da ação, né? Uma ação para melhorar, né, um problema que foi identificado, né, como central.
a gente segue para a fase da descrição, né? Essa fase da descrição é uma fase muito rica, né? Porque é uma fase onde a gente vai acompanhar aquilo que a gente planejou, né? A gente vai acompanhar os processos de pesquisa, observando as ferramentas utilizadas, né? Os resultados parciais, os efeitos, né? As adequações que são precisas, que vão ser precisas ser feitas, né? Então, esse é um momento muito rico, né? E a gente precisa entender também isso, né? E, por fim, a avaliação, que não é o fim, pode ser o começo, né? Esse é um processo dinâmico, né? A avaliação onde tanto esse grupo de pesquisadores, eles vão emitir um juízo de valor, né, sobre os efeitos desses resultados ao problema inicial que foi selecionado. E claro que aquele problema que foi selecionado no início, ele está dentro de uma realidade que muda sistematicamente, né, que muda sempre, né, e, portanto, a cada medição a gente pode estar trazendo questões novas, né, questões que podem ser agregadas, né, ao processo investigativo. Aí vocês podem me perguntar, professor, então não acaba nunca. Provavelmente vai acabar porque eu estou fazendo mestrado, né? Mas, na realidade, a pesquisação ela pode ser incorporada a esses processos, essa metodologia, né, da pesquisação. Então, eu me pergunto, né, como, onde, por que essa pesquisação? Por que pesquisação? Né? Então, a gente já viu que ela surge exatamente num cenário da Segunda Guerra Mundial, não é? E aí ela é marcada, né, pela questão do nazismo, né, da eugenia na Alemanha, né, onde o Kurt Lewin era um psicólogo, era um psicólogo judeu, né, e que sofreu todas as consequências do nazismo, né, do Holocausto, né, e eles fogem, então, da Alemanha e vão para os Estados Unidos, né, como uma forma de continuar vivendo, né, e o que acontece é que quando Kurt Lewin chega nos Estados Unidos, ele começa a vivenciar problemas semelhantes àqueles que ele viveu com o nazismo na Alemanha. Só que os sujeitos eram outros, eram os negros, eram as mulheres, eram os adolescentes de rua, né? Então ele refletiu que, ora, esses fenômenos sociais, né, que que são diferentes, têm sujeitos diferentes, mas têm uma prática semelhante, eles precisam, só são revelados, só vão ser revelados se os pesquisadores, né, estiverem dispostos a se engajar pessoalmente nesses processos de investigação, para que possam, então, observar, diagnosticar e intervir de uma forma objetiva e de uma forma efetiva, né? Então, o Thiolan, né, diante das reflexões de Kurt Lewin, ele vai dizer, olha, a pesquisação ela é uma pesquisa social, né, e toda pesquisa social que está voltada para investigar as práticas, ela tem que adotar uma abordagem integrada e colaborativa, né? E para isso ela precisa formular algumas hipóteses, né? A gente vai ver que a formulação de hipótese na pesquisação não segue o rigor das pesquisas tradicionais, tá certo? Mas ela é importante porque ela vai apontar a possibilidade da gente definir os meios e as ferramentas para a gente enfrentar, né, esses temas que são preocupantes para um grupo de sujeitos, tá certo? Então, o primeiro entendimento, eu disse que é difícil a gente definir a pesquisação, mas aí eu trouxe elementos para a gente tentar definir, né? Então, o que é mesmo a pesquisação? Qual é o primeiro entendimento da pesquisação? É que ela é realmente uma metodologia de pesquisa, né? Ela é controversa no meio acadêmico, né? Mas ela é considerada pesquisa, né? Mas uma pesquisa de caráter pragmático, né? Pragmático não no sentido do pragmatismo filosófico, tá? Mas do pragmatismo do senso comum, do senso prático, da praxis, tá? Por isso que ela se distingue nitidamente da pesquisa científica tradicional, tá certo? Principalmente porque quando a gente está fazendo a pesquisação, ao mesmo tempo, né, que ela vai alterar o que está sendo pesquisado, ela também é limitada pelo contexto e pela ética da prática. Então, o pesquisador, quando está desenvolvendo uma pesquisação, ele tem que ter muito cuidado, porque existe um limite entre essa transformação e a ética do fazer dessas pessoas que estão envolvidas, tá certo? Né? E do contexto onde essa pesquisa está sendo feita. Vai ser numa escola, vai ser numa unidade de saúde, então ela está o tempo inteiro trazendo a questão da ética, da prática, né? E a questão do contexto.
tá certo? Por isso que o foco da pesquisação é sempre a ação coletiva, né? Uma ação coletiva que quer resolver uma questão que é da pesquisa, mas que é uma questão da prática também, tá certo? Por isso que a pesquisação, ela traz uma premissa que ela vai dizer, olha, a gente trabalha com dois princípios, né, intervencionistas, que é o princípio da estimulação dupla e o princípio do ascender do abstrato para o concreto. Eu vou explicar mais à frente, né? Então, esses dois princípios, eles vão orientar, né, a pesquisação de uma forma muito importante, porque esses princípios são princípios da psicologia, da psicanálise, né? Então, assim, eles vão buscar isso lá em Vygotsky, né, que já vai buscar em outros autores, né, e isso é muito importante. E aí alguém vai me dizer, professor, então eu vou ter que estudar filosofia. Não, não é morrer de estudar filosofia, mas é saber de onde vêm esses conceitos para a gente poder se situar e desenvolver uma prática na qual a gente está comprometido e só faz pesquisação quem pretende mudar a sua prática de pesquisador. Quem não quer mudar, faça outro desenho de pesquisa, não faça pesquisação, né? Então, a pesquisação, ela tem essa finalidade de possibilitar a todos os participantes, né, meios para conseguir responder a essas perguntas que elas vivem, né, e responder com maior eficiência, com base numa ação que seja transformadora. E aí isso não é uma tarefa fácil, né? Por quê? Porque a pesquisação, ela é uma intervenção social, ela na prática ela é uma intervenção social, mas ela não se limita apenas a fazer uma descrição e a teorizar, né, sobre aquilo que ela está investigando, tá certo? Investigando no cotidiano de pessoas, né, para poder resolver, né? Então, ela, na verdade, ela é uma teoria prática, né, que se propõe a transformar a realidade, né, para superar essa situação problemática que faz com que os sujeitos que estão implicados sofram, né? Enfim. Então, essa é uma questão importante para a pesquisação. Um pouco falar desses dois princípios intervencionistas que são tão importantes para a pesquisação, né? O princípio da estimulação dupla, né, que foi desenvolvido por Vygotsky, né? Vygotsky é um psicólogo russo, né? Ligado à corrente da cultural histórica da psicologia, né? Então, Vygotsky, ele cria esse princípio da estimulação múltipla para se contrapor ao behaviorismo, ou seja, ao comportamentalismo, né? A teoria de que ao observar os comportamentos, você pode tentar condicioná-los a mudar. Então, o Vygotsky cria essa estimulação dupla, dizendo, não, os estímulos, os agenciamentos, quer dizer, os estímulos exteriores, eles não mudam por si só, porque o sujeito, ele é capaz de ter um agenciamento e ele também se modificar, né? Então, ele vai dizer que esse princípio, ele é um mecanismo que os seres humanos têm, não é? Na perspectiva de romper intencionalmente com uma situação de conflito, tá certo? Para mudar tanto as circunstâncias, né, nas quais ele está imerso, né, ou seja, ele sofre por isso, como também para resolver problemas difíceis, né? Então, para cunhar esse princípio da estimulação dupla, o Vygotsky, ele vai se basear no conceito de insight, né, lá da psicologia, da psicanálise, como um reordenamento perceptivo. Então, aquela pessoa que está imersa numa problemática, ela vai fazer agenciamentos para poder olhar de uma forma diferente sobre aquele problema, né, para ampliar a sua capacidade, para mudar o mundo, né? Então, ele não vai mudar só o problema objetivo que ele está olhando, mas ele vai mudar a sua forma de olhar o mundo e a sua própria forma de viver, né? Então, o Vygotsky vai dizer que o sujeito, qualquer sujeito, né, diante de uma situação problemática, ele vai recorrer a meios internos e externos, né, para que ele seja capaz de agir, né? E aí é o momento do princípio do ascender do abstrato para o concreto, né? Que, na verdade, é um método, né, dialético, do pensamento dialético, descrito por Hegel, né, e, naturalmente, apoiado na teoria marxiana, né, do capitalismo, né, onde a gente tem uma célula germinal abstrata, né, numa unidade contraditória, que ele estudou sobre o valor de uso e o valor de troca, né? Então, eu não vou entrar aqui para discutir, né, a teoria do capital, né? Mas é importante a gente pegar essa abordagem que vai falar do valor de uso e do valor de troca, né? Então, o valor de uso é aquilo que a gente simbolicamente atribui
para aquilo que nos satisfaz, nos dá prazer, e o valor de troca é um valor estabelecido que tem como as trocas mais ou monetarizadas ou valorada pelo valor que é dado num pacto mais coletivo, ou não, né? ou pelo capitalista que diz qual é o valor de troca daquele objeto ou daquele trabalho. Né? Então, na verdade, esse valor, esse ascender do abstrato para o concreto, o Vygotsky ele vai dizer que ele tem que ter uma base histórica da vivência do sujeito, né, a partir das suas contradições externas, né? Então, quando você está trabalhando com a pesquisação, as pessoas estão o tempo inteiro, né, trabalhando com as suas contradições, com aquilo que elas fazem, que já está arraigado, com aquilo que ela deseja que mude, né? Então, é um processo de aprendizagem, né, que vai possibilitar. Desculpe, gente, o cachorro chegou, a confusão começou, né? Que a gente vai abstrair significado. Ei, Lucas, abre essa porta aí, senão o cachorro vai latir. Desculpa, gente. Perguntem aí enquanto o cachorro para de latir. Então, esse ascender do abstrato para o concreto é a possibilidade da gente dar significado àquilo que parecia difuso, né? Ou aquilo que a gente não compreendia no momento inicial, né? Para a gente, no momento seguinte, torná-lo concreto, né? Materializar. Né? Então, isso não é um exercício simples, né? Fazer esse movimento do abstrato para o concreto. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco do que vem a ser isso, né? Mas isso é muito importante para a pesquisação, tá certo? Então, eu trago mais duas questões reflexivas, né, que vão pegar esses dois conceitos, que vão pegar a questão da investigação e vai dizer, olha, as pessoas que estão envolvidas com a pesquisação têm que partir da ideia de que é preciso pronunciar o mundo. O que é pronunciar o mundo, né? Então, é escutar esses sujeitos, observar os contextos, né, compartilhar os poderes, mas sempre dentro de uma coerência da ética, né, da realidade, do cotidiano, né? E aí o Bourdieu, isso é uma coisa do Paulo Freire, e aí o Bourdieu vai dizer, olha, tomar posição e decisão, né? Então todos os sujeitos tomam posição e tomam decisão em um sistema de relações que também tem posições que vão conferir uma certa particularidade a cada uma delas, né? E principalmente na tomada de posição que essas pessoas estão implicadas. Então não é fácil. Você está num lugar, eu sou pesquisador, eu tenho que tomar uma posição num contexto onde várias pessoas têm posições diferentes, né, para eu me posicionar diante de uma tomada de decisão que vai exigir que eu assuma um outro lugar. Né? Então, essa é uma reflexão importante da pesquisação. E aí, somente para a gente esclarecer, em algum momento a gente faz uma grande confusão entre a pesquisação, pesquisa participante, pesquisa colaborativa. A gente vai usar muitas vezes pesquisação participante ou pesquisação colaborativa, né? Mas é importante a gente dizer que a participação na pesquisação é uma condição necessária. Aliás, a participação ela é importante para várias pesquisas que envolvem a investigação-ação. No entanto, ela não implica que toda pesquisa participante seja uma pesquisação, tá certo? Porque tem outros pressupostos para a pesquisação, né? Então, as pesquisas participantes, elas não têm uma preocupação central em relação à investigação-ação, né, dentro daquela situação que vai ser investigada. Né? Você pode ter uma pessoa que participa no momento, outra que não participa, né? Ou então colabora aqui, não colabora lá, mas para a pesquisação, a participação ela é fundamental, né? A participação, a interação, a troca, ela é fundamental, tá certo? Então, na pesquisa de ação participativa, os envolvidos são tanto quem pratica pesquisa, quem está dentro daquela questão, como quem está coordenando a pesquisa, tá certo? Então, os praticantes, eles participam desse desenvolvimento comunitário, de um lado, então eles vão, de uma certa maneira, pactuar questões que eles não estavam acostumados a fazer, não é? E, por outro lado, eles também vão praticar, né? Eles vão ser praticantes de uma meta prática, né? Uma meta prática porque vai envolver
outra, não só a sua prática, mas outras práticas, inclusive a prática de pesquisa, né? Então, a pesquisação, ela não pode ser considerada, né, uma aplicação de técnica meramente, por isso que é tão difícil. As pessoas dizem, eu tenho medo de fazer pesquisação porque não tem um cardápio, não tem uma bula, né, não tem um roteiro. Tem sim, né, mas ele não é uma coisa fixa, uma coisa pré-formatada, né? A depender do problema, né, a gente pode mudar, né, o desenho daquela pesquisa, do contexto, né, das pessoas envolvidas na resolução daquele problema, tá certo? Então, é a partir daí que a gente vai definir quais são os métodos, quais são as técnicas, e a gente sistematicamente, né, não só constrói ou aplica esses métodos, mas também a gente os reconstrói no processo da pesquisação, né? Então, no Brasil, a pesquisação ela foi conduzida principalmente do ponto de vista teórico reflexivo pelo Tiolan, né? A gente tem o Barbier, que também traz alguns textos, o próprio Tripp, a própria Maria Amélia Franco, né? Então, a gente tem algumas pessoas que trazem, né, essa abordagem de uma forma muito mais objetiva e leve, né? E aí o Tiolan, ele destaca alguns aspectos principais, né, da estratégia metodológica da pesquisação. Uma delas é a interação, né, que deve ser ampla e deve ser explícita. Outra é a ordem de prioridade dos problemas e das soluções, né, que devem ser pactuados, né, sob a forma de ação concreta. Né. O objeto da investigação, não é? Ele, na verdade, ele não é constituído pelas pessoas, mas ele é constituído pela situação social, pelos problemas que essas pessoas colocam, né? E esses problemas são de diferentes naturezas, né? O objetivo da pesquisa, né? Então, o objetivo é resolver, ou pelo menos, né, esclarecer esse problema que está colocado, né? Dessa situação observada. Né? É importante o processo de acompanhamento, né? Ou seja, de descrição, né, de todo o processo metodológico da pesquisação. Então, é preciso acompanhar as decisões, as ações, todas as atividades, né, e todos os atores em situação, como eles agem, né, durante o desenvolvimento da pesquisa. E a outra coisa é que a pesquisação ela tem múltiplas ações, né? Não há uma única forma de agir, né? E aí a gente volta ao Sachs, né, que ele diz que é a possibilidade da gente não ter o risco de cair no ativismo político, né? Então, a intenção dessas múltiplas ações é a gente aumentar a possibilidade de produção do conhecimento, né? Tanto do sujeito quanto dos pesquisadores, e o nível de consciência dessas pessoas que estão implicadas nesse processo. Então, a pesquisação, ela é, de fato, uma pesquisa do campo das ciências sociais, que pode ser aplicada em diferentes outros campos. Então, a gente tem pesquisação na área tecnológica, né, na área das ciências humanas, das ciências da saúde, né? Só que seu arcabouço, ele tem que, em qualquer uma dessas situações, ele tem que ter o pressuposto de ter um objetivo prático, que é transformar a realidade, e um objetivo estratégico, que é a produção de conhecimento, tá certo? Então, nessa perspectiva, a pesquisação ela vai propiciar, não é, a gente conhecer um conjunto de reivindicações, de representações, né, da capacidade de ação e de mobilização desses sujeitos, vai possibilitar a gente construir um conjunto de informações que podem compor um banco de dados, né, onde essas informações estejam sistematizadas e possam ser acessadas e utilizadas posteriormente para diferentes fins, né? Por isso que a pesquisação ela tem sempre um movimento de coleta e devolutiva das informações, né? Coleta, analisa, devolve, né? Porque a gente, quando analisa, quando está na academia, a gente analisa pelo nosso olhar, com as ferramentas que a gente tem, mas é sempre importante a gente devolver para os sujeitos, né? E dizer como é que a gente obteve aqueles resultados, que eles vão complementar ou vão modificar aquilo que a gente encontrou, né? Então, existem várias propostas de ciclos de pesquisação, esse aqui é um deles, né, que vai seguir aquela lógica da investigação-ação, né, de diagnosticar, de planejar, de intervir, avaliar e refletir, e aí, ao refletir, a gente vai ver se a solução foi satisfatória ou não, se não, a gente volta a diagnosticar novamente. Então, isso é muito parecido
com o planejamento, né? Claro que numa tese, numa dissertação, a gente tem que terminar, tem a resolução sido satisfatória ou não, a gente tem que concluir e apontar isso. Mas para aqueles sujeitos onde a intervenção foi feita pela pesquisação, esses resultados vão ser importantes para darem continuidade ou, novamente, reformular as ações da pesquisação, né? Gente, vocês estão tão calados, Jesus. Agora eu congelei aqui, gente, não sei o que é que eu vou fazer. Ou foi? Então, só para a gente acalmar, eu já estou finalizando, né? Existem propostas, sim, de fases da metodologia da pesquisação, tá certo? E aí eu trouxe uma que tem 7 fases, né? Por quê? Porque ela desdobrou dentro de uma fase, subfases, né? E aí eu acho que contempla uma reflexão mais geral, né? E aí eu vou juntar um pouco com aquele ciclo, né, da investigação-ação. Então, nessa proposta de fase da metodologia da pesquisação, a gente teria uma fase exploratória, né, seria o momento do planejamento, né, que vai... E aí você vai dizer, professora, mas quando eu fiz meu projeto, eu já fiz um planejamento. Legal, mas esse planejamento ele precisa ser discutido, aquele projeto, com esses sujeitos que vão ser, né, vão se transformar também em pesquisadores na pesquisação. Então, essa fase exploratória é a fase da gente tentar descobrir qual é o campo da pesquisa, né? Onde é que a gente vai fazer esse campo, quem são os interessados, quais são suas expectativas, né? Trazer um primeiro levantamento, um primeiro diagnóstico, né? Da situação, do contexto, né? Dos problemas, aí é o momento da gente tentar fazer, né, mais à frente uma árvore de problemas, né? Nesse momento também a gente pode estar delimitando o tema e a concepção da pesquisa, né? Definindo qual é esse problema prático que a gente vai querer investigar, qual a área de conhecimento, ou áreas de conhecimento que estão implicadas com ele, né? Mas tudo isso nessa discussão com os sujeitos da pesquisa, né? Então, esse é um momento muito rico, porque é o momento da teoria, né? Que a gente vai fazer a ligação da teoria com a prática, né? Então, é nesse momento que a gente pode estar gerando hipóteses, né, diretrizes, que vão orientar a pesquisa e as suas interpretações, tá certo? Então, a gente precisa ter, na verdade, um quadro de referência, né, porque a gente vai estar sistematicamente trazendo a teoria, articulando a teoria, né, os diferentes cenários da pesquisa, né? Ainda no planejamento, a gente tem que fazer a árvore de problema, né? Então, a gente vai colocar os problemas, né? A gente vai analisar esses problemas, né? A gente vai colocar qual é o problema central, quais são os demais que circunscreve a problemática que a gente vai estudar, não é? Então, muitas vezes a gente delimita uma situação inicial e, ao final, ela foi modificada, ela é uma outra situação, né? Isso muito em função dos critérios do que a gente deseja e da análise de viabilidade, ou seja, da factibilidade de alterar aquela situação, né? Então, isso é muito importante quando a gente está fazendo o planejamento da pesquisação, né? E aí definir as hipóteses, né? A gente não vai seguir aqueles passos tradicionais da pesquisa científica tradicional, né? Ou seja, a gente coleta dados para analisar, para aceitar ou refutar a hipótese. Na verdade, as hipóteses da pesquisação, elas são colocadas como suposições, né, elaboradas pelo pesquisador, pelo esse conjunto desses pesquisadores, na perspectiva de possíveis soluções àquele problema de pesquisa que a gente vai fazer, tá certo? Então, essas hipóteses, na verdade, ou essas diretrizes, elas podem ser alteradas, elas podem ser abandonadas ou elas podem ser substituídas no processo da pesquisação. Então, a gente vai ter o momento da implementação, onde a gente vai ter a etapa do seminário. Então, o Tiolan, ele trabalha muito com o seminário. Então, no seminário, a gente pode fazer outras técnicas, a gente pode estar utilizando outras técnicas. Então, muitas vezes as pessoas ficam tão aprisionadas a esses nomes que estão aqui nessas fases, que não entendem que a gente pode fazer uma entrevista, pode fazer grupo focal, pode fazer um círculo de cultura, pode fazer uma roda de conversa, pode fazer questionário, enfim. Então, o seminário é um momento importante, que é o momento onde a gente vai dialogar sistematicamente, pode ser oficinas em vez de seminário, né? A gente vai trabalhar com esses grupos que são significativos para a pesquisa e para a problemática que a gente está analisando, né?
E esse seminário ele vai ser importante para a condução da pesquisa, né, para todos os problemas da pesquisação, né? Então, o seminário ele tem a função de examinar, de discutir, de tomar decisão, né? E essa decisão é coletiva. Para quê? Para que a gente possa produzir essas informações e aí elaborar as nossas informações, né? As nossas interpretações. O material produzido nesses seminários, ele tanto pode ser teórico como empírico, né, como prático, né, e ele deve apontar soluções e definir novas diretrizes de ação, né, e processos para continuar acompanhando e para avaliar e para divulgar esses resultados que a gente possa ter alcançado, tanto resultados parciais como resultados que vão apontar resultados finais. Então, essa coleta de dados, né, que a gente vai discutir novamente em seminário, então esse seminário ele pode se repetir por formas de oficinas, né? Essa coleta de dados, ela pode usar várias técnicas, como eu falei, entrevista coletiva, né, entrevista em profundidade, questionários, né, abertos, fechados, algumas técnicas antropológicas de observação participante, uso de diário de campo, né, histórias de vida. Então, aqui a gente pode usar várias técnicas para a gente obter, né, os dados que a gente precisa para que a gente possa responder àquela questão que a gente inicialmente formulou. Eu estou terminando, né? Então, a parte do monitoramento e avaliação é a partir do plano de ação que foi feito, né? Onde a gente, né, indicou as ações, quem iria fazer, como iria fazer, né, quais seriam as unidades de intervenção, né, a relação entre esses sujeitos e as suas instituições, quem toma decisão, né, enfim. Então, no plano, tudo isso tem que estar contemplado, né, para que a gente possa monitorar, né, os efeitos das intervenções que vão sendo feitas, né, sobre o problema, ou sobre os problemas que a gente detectou, para que a gente possa ou reestruturar, né, ou melhorar aquilo que a gente não conseguiu ainda atingir, para que a gente possa, inclusive, fazer as devolutivas, né, o retorno da informação, né, não só para o grupo de pesquisadores, mas também uma divulgação externa, tá certo? E aí essa é uma perspectiva importante, porque ela visa promover relações horizontais e democráticas e trazer uma visão de conjunto, né? Então, a gente está fechando, isso aqui eu só trouxe, se vocês puderem ver esse vídeo, ele é maravilhoso, foi uma pesquisação feita, né, numa escola, né, com estudantes de até 6 anos, né, sobre teorias do crescimento, né, os alunos eram incomodados porque eles estavam na mesma série e tinham tamanhos diferentes, né, então eles começaram a desenvolver uma pesquisação, isso aqui é o grupo de pesquisadores, incluindo as crianças, não é? E aí as crianças foram fazendo várias técnicas e elas foram percebendo os tamanhos, foram percebendo que como é que elas cresciam, aí elas cresciam, porque quando elas tinham soluço, o coração batia mais, e aí isso fazia com que elas crescessem. Elas foram dando significados, né, àquilo que se pretendia colocar. Então, é muito interessante essa pesquisa, e eu estou finalizando para a gente recomeçar. Então, para finalizar, eu preciso dizer que a pesquisação não se sustenta, né, na epistemologia positivista. Isso não significa que a gente esteja negando o positivismo, mas para fazer pesquisação a gente não pode se apoiar na epistemologia positivista, né, porque a pesquisação ela pressupõe a integração dialética entre sujeito e sua existência, entre os fatos e os valores, entre o pensamento e a ação, e entre o pesquisador e o pesquisado, né? Então, é preciso a gente trabalhar com o dialogicismo, né, com a dialética, com o reconhecimento do outro, né, com poderes compartilhados, com a aprendizagem significativa e com a perspectiva da transformação, né? Então, aqui são minhas referências, né, que eu utilizei, aqui são os vídeos que eu vou deixar para vocês, e eu agradeço, tá bom? É isso que eu trouxe para vocês. Obrigada, professora Grácia. Excelente aula, bastante profunda e esclarecedora. Você conseguiu trazer um conteúdo hard de forma leve para a gente. Eu, particularmente, amei, e eu acredito que pelos comentários aqui no chat, as pessoas também gostaram bastante, estão lhe parabenizando, excelente.
Parabéns, Grácia, pela sua apresentação maravilhosa, muito bom. E durante a sua apresentação, as pessoas foram lhe elogiando bastante. Eu proponho que a gente passe para a experiência de Josemária e, ao final, a gente faz, junta as perguntas, faz o debate. O que vocês concordam? Democraticamente? Então, vamos lá, Josemária, vai que é tua, Tafarel. Vamos lá. Eu teria economizado algumas noites de sono se essa aula tivesse sido antes. Porque foi bem, ficou parecendo até que é fácil. Eu vou compartilhar aqui. Eita, peraí. Eu sou... Oi, peraí que não está indo, não. Olha, é muito triste quando a gente trabalha na mesa da cozinha da casa, né? Porque aí tudo errado, aí tem que botar um travesseiro nas costas. É de uma improvisação, né? Profunda, né? São tempos em que o trabalho adentrou a nossa privacidade do nosso lar, né? Quer ajuda, Josemária? Eu sempre preciso de ajuda. No caso, eu vou apresentar uma guia, não é isso? Não, uma janela. Uma janela. janela. Ah, acho que chegou agora. Chegou? Porque para mim abriu. Agora sim, Josemária. Pronto, só botar no modo apresentação agora. Pronto. Lá embaixo, na lupinha. Lá embaixo. No livrinho. No livrinho. Aí, não, no livrinho não, que não aparece. No cálicezinho. Aqui. Aqui. É isso. Apresentação de slide, achei. Isso. Então, vamos lá. Não apareceu, Josemária. Não está chegando. O livrinho? Não tem não, Marise, no dela, porque é outra versão. Formato, é? É só apertar a tecla F5. Tecla F5. Foi? F5, Josemária. Apertei. Para você aparece, Josemária, como modo apresentação? Aparece, tá a tela cheinha, aparecendo. Então faça o seguinte, é melhor ela descompartilhar e recompartilhar. Pode ter travado alguma coisa. Vamos lá. Compartilhar como tela inteira quando dá esses problemas, geralmente é melhor compartilhar como tela inteira. Tá me escutando? Tô. Faça o seguinte, eu vou dizendo e você vai fazendo, certo? Que eu vou dizendo. Vá no seu PowerPoint. Sim. E expanda, bota para apresentar. Mas ela vai tentar de novo. Calma, Lígia, deixa eu fazer o que ela... Você botou para apresentar no PowerPoint? Já. Aí você está vendo agora a tela cheia, não é isso? Tô. Aí você aperta no teclado aqui embaixo, no seu computador, na teclinha Windows, a tecla aqui embaixo, no computador, a teclinha que tem 3 janelinhas Windows, para você voltar para o Meet. Peraí. Ah, acho que agora vai. Aí volte para o Meet. Voltei. Voltou para o Meet. Chegou no Meet, vá lá em compartilhar e apresentar agora e escolha a janela do PowerPoint que está expandida. Peraí. No caso, uma janela. Eu acho que agora vai. Escolha a janela que está expandida. Eu acho que eu estou falando alto por causa do ambiente que eu estou. Para mim, já abriu. Pronto, agora foi. Também, deu certo. Então, vamos lá. Então, meu nome é Josemária, a maioria das pessoas me conhecem, né? Foram minhas professoras. O meu trabalho, eu desenvolvi, eu sou nutricionista, formada, vai fazer 15 anos, eu trabalho na atenção básica desde que eu me formei. Eu passei pelo NASF, agora estou numa equipe multiprofissional, e eu trabalho na cidade aqui do Seridó, do Rio Grande do Norte, próximo de Caicó, que é São José de Seridó, e esse trabalho eu fiz lá. Então, eu trouxe até os mesmos slides da minha apresentação para facilitar. Então, o título do meu trabalho foi a construção de um plano de ação para a implantação do acompanhamento coletivo do crescimento e desenvolvimento infantil. A minha orientadora foi a professora Jovanka e a co-orientadora a professora Lígia.
Então, a motivação, né, o que me fez querer investigar, resolver, na verdade, esse problema, né, era o grande número de crianças, né, que apresentavam muitos problemas de saúde, mesmo estando acompanhadas no CD. Então, a gente quis desenvolver uma estratégia capaz de promover um acompanhamento eficaz para oferecer uma atenção integral à saúde da criança. As minhas questões de pesquisa foi como melhorar as orientações para as mães de criança de 0 a 6 meses, como desenvolver, né, como a educação em saúde poderia ser repassada para essas mães, de forma que elas compreendessem a importância desse acompanhamento, e como estruturar as consultas da equipe de saúde para essas crianças, de 0 a 6 meses. Por que a gente escolheu essas crianças de 0 a 6 meses? Inicialmente, por conta que é a parte que é mais crítica do cuidado, muitas mães também de primeira viagem, que não tinham muita experiência, e também pela questão da pandemia, que meu trabalho foi desenvolvido já nesse contexto de pandemia. Então, a gente quis também reduzir um pouco mais o grupo. O objetivo era construir esse plano de ação para implantar o CD coletivo, né, em uma unidade de saúde só, que foi, a gente escolheu, é um município pequeno, são 2 estratégias de saúde da família, a gente desenvolveu essa pesquisa apenas em um, também por conta dessa questão do número de pessoas, né. E os objetivos específicos era identificar o conhecimento dos participantes acerca do acompanhamento coletivo do CD, elaborar estratégias para a implantação do CD coletivo, levantar as potencialidades e dificuldades para a implantação e realizar as avaliações durante o processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, essa tela aqui foi só para trazer o que a literatura aponta, né, em relação ao CD, ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, né, que é o CD. Então, como a literatura traz que o desenvolvimento é um conceito amplo, além do biológico, que exige a participação familiar, o cuidar e o saber compartilhado, que esse cuidado não é apenas no âmbito da assistência, mas também da promoção, prevenção e do tratamento, a importância do registro de saúde e da clínica ampliada e da atuação multiprofissional. Então, isso é o que é posto, né, pela literatura para que o CD seja bem desenvolvido. Aqui é o cenário do meu estudo, né? Essa é a minha cidade, que é São José de Seridó. Ela é uma cidade bem pequena, tem em torno de 4.600 habitantes. Tem também aqui a unidade de saúde, é aquela unidade modelo, né? Ela é bem, assim, até um pouco fora de muita parte da realidade, principalmente no interior, né? Mas, assim, tem uma boa estrutura, a gente tem sala de reuniões, ela é climatizada, então, esse também foi um dos motivos que a gente escolheu, além da localização, que é bem central. Então, a população de estudo, né, foram os profissionais da equipe multiprofissional, que é composta por nutricionista e psicólogo, os profissionais de nível superior, que são, né, da Estratégia de Saúde da Família, que é a enfermeira, a assistencial, a diretora e a dentista, e os profissionais de nível médio e técnico, que compreendem os agentes de saúde e os técnicos de enfermagem e saúde bucal. Então, todas as participantes são do sexo feminino, tem uma média de idade de 38 anos, tem um bom tempo já de serviço no SUS, em média de 8 anos, né? E nessa estratégia que a gente desenvolveu o trabalho em torno de 6 anos, a maioria, né, 62%, são funcionários efetivos, e desse total, né, de que foram 14 participantes, apenas 38% já haviam participado do CD, mas não conduzindo o CD, assim, participado de alguma forma. E um fato que eu achei importante trazer, que eu vou explicar mais um pouco na frente, é apenas um profissional, né, já havia participado de uma pesquisa, que isso foi uma coisa que impactou um pouquinho as falas dos participantes. Então, o método, né, que eu desenvolvi foi desenvolvido na modalidade da pesquisação, né, e à luz da proposta de Teolan, como
Graça já falou, né? É uma pesquisa, um tipo de pesquisa social que o grande enfoque é a resolução de um problema coletivo, né? Não é um problema que eu percebi, é um problema coletivo dessa comunidade, desses pesquisadores que são os participantes da pesquisa, né? Então, os objetivos é identificar os problemas e desvelar os caminhos e as ações para enfrentá-los, elevar a consciência e a reflexão, né, dos participantes e produzir informações para a construção de conhecimentos e divulgar, né, que eu acho que essa parte uma das partes que eu gosto muito da pesquisação é que você divulga, né, você dá uma devolutiva do que você produz. Eu também trouxe aqui um ciclozinho da pesquisação, né, que Graça já explicou muito bem, né, e o que eu acho muito interessante é essa questão que ele tem essa proposta, mas ela não é uma coisa fixa, né, engessada, ele apenas, Violan, né, recomenda que inicie com a fase exploratória, né, diagnóstica, e finalize com a divulgação externa, e que esse meio, ele se adapte às necessidades da sua pesquisa, né, então, a depender de do serviço que você está desenvolvendo sua pesquisa, do público, isso pode se modificar, né? E outra coisa importante, né, que a teoria, o saber formal, informal e a aprendizagem, ela está em todo esse processo, né, em todo esse ciclo, permeia todo esse ciclo da pesquisação a todo momento, assim como também a avaliação. Então, no meu trabalho, né, a coleta de dados foi feita no seminário, que como Violan fala, é onde a pesquisação acontece mesmo, né? Então, a gente realizou rodas de conversa, né? Foram 4, durante 4 semanas. Como Graça disse, sendo para o mestrado, a gente precisa, assim, de alguma forma concluir, né? Estabelecer um tempo. Então, a gente realizou. Eu tinha uma vantagem muito grande que, como eu estou nessa equipe há muito tempo, e realmente é uma equipe muito boa, que se entende muito bem, é muito participativa, eu não tive problemas de falta, né? Só um profissional não compareceu, mas que, por exemplo, se fossem 15, foram 14, mas os 14 compareceram a todas as reuniões, que são uma coisa que eu vejo nas outras pesquisas que não é muito fácil de acontecer, eu não tive esse problema. E também as reuniões foram gravadas, né? Eu fiz a transcrição das falas, e também usei um diário de campo, onde eu registrava as minhas impressões sobre os seminários. Na parte da análise de dados, né, eu usei a análise temática de conteúdo, né, da proposta de Bardan, fiz a transcrição das falas, fiz a análise temática de conteúdo, e os dados, eles foram organizados, né, no software Atlas-TIC. Ele é uma ferramenta de organização dos dados, né, dos dados que a gente coleta. Aqui eu trouxe rapidamente as fases, né, da análise temática de conteúdo de Bardan, que eu usei, e também uma diferenciação da nomenclatura, né, do que fala Bardan e o Atlas-TIC, porque foi um ponto que eu tive bastante dificuldade em termos de nomenclatura. Bardan usa unidade de registro. No Atlas-TIC, ele usa código. E aí, eu precisava juntar essas duas coisas, eu tive uma certa dificuldade, e no meu trabalho eu descrevo isso melhor, né? E no meu trabalho eu usei o código, se referindo à unidade de registro, e citação, se referindo à unidade de contexto, que é o que Bardan usa. Então, de acordo com a síntese progressiva, né, proposta por Bardan, a gente pega as falas e coloca, né, faz a primeira codificação aberta, né, coloca as falas, e eu, no meu trabalho, eu gerei 326 códigos. E esses códigos a gente faz um reagrupamento por aproximação semântica, que desses 326 códigos, eu gerei 51 grupos de códigos, que foram subdivididos em 7 subcategorias, que convergiram para 4 categorias finais. Aqui é um exemplo, né, de como isso acontece.
Então, aqui eu tinha o grupo de códigos, na categoria... Como é que surgiu a categoria O que Pensamos? Né? Que foi eu tive 4 categorias, essa foi a primeira categoria. Então, essa categoria O que Pensamos é o que os profissionais, o entendimento dos profissionais acerca, né, do CD, e isso divergiu, né? Então, esse grupo de códigos aqui, o entendimento sobre os profissionais, o entendimento dos profissionais sobre o CD, deu origem a essa subcategoria, que é um entendimento restrito ao acompanhamento do desenvolvimento, e esse outro grupo de códigos, que eles achavam que relacionava o CD a um cuidado integral, subjetivo, deu origem à subcategoria cuidado integral. E essas 2 subcategorias foi que formou a categoria O que Pensamos. Né? Aqui é uma tela de todas as categorias e as subcategorias que eu encontrei no meu trabalho. O que é importante dizer é que talvez seja que a grande dificuldade da gente é que tudo surge desse coletivo. E a gente tem, talvez pela educação, a forma que a gente é formado e educado, a educação que a gente recebe, a gente quer uma coisa mais pronta, né? Mas que a gente já saiba o que vai acontecer. E como a professora Graça disse, a pesquisação é aberta mesmo, a gente não tem como saber, né? Então, essas falas, essas categorias, essas subcategorias, isso tudo veio das falas dos profissionais, né, das discussões que aconteciam nos seminários. Então, o pesquisador, ele só nomeia isso, né, mas ele não cria uma categoria por ele, né? O pesquisador é responsável pela pesquisa, porque todos são pesquisadores, né? Então, é um trabalho que exige da gente uma certa persistência, porque a gente tem dificuldade, né, de lidar com esse desconhecido, né, que a gente quer, às vezes, interferir, e dependendo do momento a gente pode, mas isso gera essas categorias, as subcategorias, emerge das falas, né, das discussões, dos seminários. Então, aqui foram as categorias, né, que eu encontrei, o que pensamos, como fazemos e o que queremos fazer, as potencialidades do CD coletivo e as dificuldades para a implantação desse CD. E aqui eu trouxe um quadro para mostrar para vocês, né, com as subcategorias e a transcrição das falas, né? Então, o Atlas, ele organiza isso, né, que esse software, ele organiza isso, você coloca a fala e coloca essa fala dentro da categoria que você nomeou, e aí você vai fazendo as suas discussões. Né, eu também, como a fase final da pesquisação, né, a gente fez uma avaliação, foi feita por meio de uma entrevista, onde os profissionais, eles davam a sua opinião, né, não sobre o CD, não sobre essa proposta, mas sobre a participação deles, né, sobre a pesquisação em si, como foi participar, né, dessa pesquisação. Como eu disse, apenas uma pessoa desse grupo tinha já feito parte de alguma pesquisa, então, eu fiz 2 categorias, né, de avaliação, uma em relação à avaliação e outra às fragilidades, né, e a maioria foi positivo, né, que é o que foi bom, a subcategoria o que foi bom. Deixa eu voltar aqui. E essa aqui o que precisa melhorar, né, que é como Graça disse, que é aqui nessa devolutiva que a gente vai vendo o que a gente pode fazer, né, que esse é um dos objetivos do plano de ação, né, o que a gente pode identificar de dificuldade e para melhorar, para que o problema seja solucionado. Isso aqui é um print da tela do Atlas, né, que eu não sei se alguém já usa, mas eu quis trazer, porque realmente é muito prático, né, ele dá um trabalho para você compreender, mas depois que você compreende, eu não me imagino tendo feito essa pesquisa, por exemplo, à mão, né, que é como o Giovanna disse que aprendeu, eu acho que é muito difícil. E aqui ele diz, por cores, né, o grupo de códigos que vai aparecendo de acordo com as falas.
Então, eu, como é uma exigência também, né, do mestrado, eu criei um produto técnico, que é o próprio plano de ação, né, para a implantação do CD, que esse plano de ação ele contém as propostas de ações direcionadas à gestão, aos profissionais e às famílias, né, a partir dos problemas elencados pelos participantes durante os seminários, como eu disse. Então, tanto na parte ali da avaliação, como na discussão dos seminários, né, as fragilidades que iam surgindo, as necessidades que eles iam apontando como essenciais para que esse CD acontecesse, elas foram colocadas nesse plano de ação. E também dentro desse plano de ação, a partir de um pedido, né, dos participantes, a gente elaborou um folder informativo, né, para as famílias e um instrumento de planejamento do CD, que está dentro, isso tudo está dentro do plano de ação. Isso aqui é a tela da proposta do plano de ação, né? Então, as ações direcionadas à Secretaria de Saúde, né, à gestão, às equipes de saúde da família, os trabalhadores e também às famílias. E aí a gente vai falando exatamente do que precisa ser feito, né? E para que esse CD seja implantado. Esse aqui é o folder, né? Que a gente elaborou e que todas essas perguntas, né? O que é o CD? Quem deve acompanhar a criança no CD? Quem pode participar? E o outro CD, né? O CD quem é que vai participar, como é que vai acontecer o CD coletivo, os benefícios do CD, tudo isso foi retirado dessas reuniões. Quando eles sugeriram, durante os seminários, que era necessário fazer esse folder, eles mesmos, no caso nós, né, que eu estava incluída, fomos elencando o que precisava, porque era importante ter esse folder e o que precisava ter nesse folder de informação para que as famílias se empenhassem em participar do CD. E aqui é um instrumento, né, para planejar as ações do CD, qual é o tipo de atividade, o que é que vai ser feito, o que é que a gente vai utilizar, quem é o responsável por conduzir aquele momento, enfim, tudo que a gente vai fazer, um preparo antes do CD coletivo, para que fique tudo amarradinho e a gente não tenha muitas intercorrências. Então, aqui já caminhando para o final também as considerações finais, né, as minhas conclusões do meu trabalho, né, que eu identifiquei, é que existe um distanciamento entre a teoria, né, que é o que eu trouxe lá no começo, da forma como o CD é colocado, e também durante a pesquisa foram surgindo outras questões, outras divergências de conceito, né, entre temas importantes, como educação e saúde, como trabalho em equipe, né, existem essas divergências, que elas estão dentro do plano de ação como uma proposta para discussão, né, a prevalência do modelo realmente biomédico, os profissionais têm muita dificuldade nesse fazer coletivo, mesmo quando eles estão fazendo coletivo, ainda muito presos aos seus núcleos de atuação, né, de formação, muitos conceitos equivocados, como eu disse, principalmente em relação ao conceito de integralidade, né, que parece que é uma coisa que é muito clara, mas ainda apresenta muita divergência entre o que o profissional acredita que seja um cuidado integral e o que está proposto. Também, nas falas, surgiu que existe essa construção social que supervaloriza esse atendimento individual, né, e uniprofissional, né, só paciente e profissional de saúde, a necessidade de trabalhar a educação permanente e a educação em saúde, né, e também a necessidade de discutir as fragilidades para repensar as práticas e alinhar a teoria à prática. Como a contribuição do meu estudo, né, foi a elaboração do produto técnico, para viabilizar a implantação do CD, e algumas limitações, né, que o que eu mais percebi foi em relação à timidez, né, a insegurança dos participantes, que limitou um pouco a fala, né, deles. E como eu disse, por isso que eu achei importante que apenas uma pessoa
destacar que apenas uma pessoa tinha participado já de alguma pesquisa, e isso fez com que eles ficassem, em alguns momentos, um pouco meio travado, meio querendo ensaiar uma fala. Então, eu achei isso um pouco negativo, e até na minha apresentação da minha dissertação, um membro da banca sugeriu e que a professora Graça também falou que, como essa avaliação é contínua, eu poderia ter feito uma intervenção quando eu comecei a perceber isso, né? Então, pela minha inexperiência mesmo, não foi feito, e eu apontei como uma limitação. E aqui algumas referências que eu usei, né? Muitas que a professora Graça usou, trouxe mais as que estão mais relacionadas à pesquisação. E como eu digo, assim, como eu sou entusiasta assim, da educação, né? Todo o meu trabalho, falei muito em Paulo Freire, e eu acho que existe muito de Paulo Freire na pesquisação, no sentido dessa troca, desse aprendizado construído, coletivo, né, horizontal, e que realmente ninguém educa ninguém, né? A gente se educa entre si a partir dessa troca, que é realmente o modelo de educação que eu acredito. Então, é isso. Obrigada. Eu acho que... Deixa eu ver se eu saí. Saí. Parabéns, Josimária. Belíssima pesquisa, belíssimo trabalho. Bom, gente, então agora eu abro para o grupo fazer suas colocações, fazer perguntas, interagir, contar experiências. Então, eu passo a palavra para a roda. Aqui no chat, muitas pessoas parabenizando, né, a Josimária. E pronto, vamos lá, pessoal. Vamos interagir agora, vamos fazer a roda girar. Linda pesquisa, viu, Josimária? Com certeza, viu? Toda vez que eu olho para ela, eu me emociono, por vários motivos que vocês sabem, né? Mas eu sou muito orgulhosa de ter concluído dessa forma. E eu acho que você coloca a questão principal, né? Porque você é uma pessoa que está envolvida com isso, né? Então, você tem a coragem de mudar. Isso não é uma coisa simples, né? Porque a pesquisação pressupõe mudar si ao outro, ao contexto, voltar. Não é simples fazer. E você fez uma pesquisa muito bonita, muito... Eu não vou falar porque eu já falei na defesa, né? Mas, assim, só dizer que realmente ela ficou muito bonita. E se as pessoas souberem aproveitar, dão continuidade, sem dúvida, né? Professora Lígia. Então, gente, primeiro parabenizar a Grácia, né? Grácia, realmente, Josimária está certa, né? Se ela tivesse assistido essa aula antes, porque eu confesso aqui para vocês, né, que eu e Giovanca, a gente teve que estudar pesquisação, né? Quando a gente pega um grupo de mestrado multiprofissional, obviamente existem métodos que a gente se identifica, né? Mas dentro dos métodos da pesquisa qualitativa, como a gente está fazendo essas rodas de conversa, existem inúmeros caminhos metodológicos, e cada caminho metodológico tem um suporte teórico grande e experimental, porque às vezes você lê, mas é diferente. Então, assim, quero dizer que, como orientadora, quando Josimária começou e a gente estudando junto, né, eu tinha esse receio, porque a experimentação da pesquisação foi a primeira vez, né? Mas, e uma coisa que Grácia coloca, que eu acho que é fundamental, as contradições, né, que existem. Porque, e Josimária, eu me lembrei, Grácia, porque Josimária trazia isso. Porque como ela falava na roda, como nutricionista, que às vezes ela emitia opinião, então ela dizia, eu disse isso, né? Quer dizer, eu estou falando uma integralidade, mas, na verdade, quando eu falo, eu não me reconheço nesse discurso, né? Mas que sai da boca, sai da coisa, porque a gente realmente é envolvido por esse modelo
radical, hegemônico, né, do individualismo, da fragmentação dos processos de trabalho e tudo mais, sem falar também nesse engessamento dos modelos metodológicos. Então, isso é uma primeira coisa que eu acho que você vê o sujeito da pesquisa, o coordenador que está ali, colocado, que ele também vai se... ele não é dono de nada. Ele não é absolutamente dono de nada. Outra coisa que eu achei muito importante, e que isso Grácia também coloca, a gente precisa saber quais são as nossas pernas naquele espaço. Então, Josemar, ela teve isso de ter o desejo do grupo, que foi acolhido imediatamente, é algo que o grupo quer, e ela só não experimentou isso, essa implantação, devido ao tempo e devido também à pandemia, mas ela é o desejo do grupo colocar mesmo, implantar o CD coletivo, né? Não só agora eles têm muitas possibilidades. Por quê? Porque não é só uma coisa intuitiva de copiar algo que aconteceu naquela outra realidade, mas ela tem realmente, como ela apresentou, as fragilidades, as potencialidades do grupo que pôde. E o médico, por exemplo, ele não participou, não foi pelo desejo, mas também foi por uma crítica desse processo de trabalho que dragou essa pessoa que queria, mas o modelo produtivista não permitia que ele fosse aos encontros, né? Que é outra coisa. Então, eu acho que é uma coisa realmente encantadora, é um método, de fato, encantador. Assim, como Grácia disse, a gente precisa fazer com o rigor científico, sem ser uma armadura, mas com rigor, porque a gente, por ser pesquisa qualitativa, a gente já enfrenta várias críticas. Por ser pesquisação, mais ainda, porque acha que qualquer rodinha ali, eu digo que é muito parecido com apoio institucional, qualquer roda não é apoio, né? Então, assim, qualquer roda que você dê a fala não significa que você está fazendo uma pesquisação. Então, é só isso, né? Que foi um aprendizado de fato, Josemária, duplo, triplo, né? Nós, e com Grácia agora, assim, muito legal. Só parabenizar. Obrigada, professora Lígia. Mais alguém, gente? Algum questionamento? Shirley? Sim, bom dia a todos. Eu me chamo Shirley, né, estou fazendo mestrado também. Sou orientanda da professora Marise. Para mim foi de uma riqueza imensa estar participando desse momento, porque a minha pesquisa também é pesquisação, então só sistematizou, né, tudo que eu já venho estudando, né, que eu já venho recebendo também de orientação da professora Marise. Então, gostaria de agradecer à professora Grácia, fiz vários registros aqui, né, e a apresentação de Josemária foi muito importante também, né, porque eu já consegui enxergar lá na frente alguma coisa, né, então isso para mim foi muito rico. Então, só para fechar um pouco essa questão de que realmente, né, para que a gente tenha, leve adiante essa metodologia, é muito importante que os sujeitos estejam implicados, né, que haja esse desejo de mudança, então, acho que isso ficou muito claro aqui, né, e que esse desejo de mudança, ele vai para muito além daquele espaço que a gente está dentro de uma unidade básica, por exemplo. É algo realmente social, é algo que vai causar, né, vamos dizer assim, vai ser pulverizado e várias pessoas serão beneficiadas. Então, assim, fiquei muito feliz, estou muito feliz em poder participar desse grupo, né, de todos os momentos que estão sendo muito ricos. Então, para mim, foi de uma grande valia. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Josemária. Parabéns, professora Grácia, né, foi minha professora também e foi brilhante a sua apresentação. Obrigada, Shirley. Grácia, professora. Eu queria dizer uma coisa que eu sempre digo, acho que o fato da gente envelhecer, que todo mundo tem medo, né? Mas eu acho que envelhecer tem uma coisa boa, que a gente acumula tempo, né? Então, acumular tempo é bom.
Então, a gente vai perdendo os medos de algumas coisas, né? Então, assim, eu sempre disse que eu nunca fui pesquisadora. É engraçado que um dia desse uma pessoa disse para mim, Grácia, você é uma pesquisadora, muito mais do que... E aí eu fiquei pensando que isso é verdade, né? Porque o pesquisador ele tem que estar sendo desafiado o tempo inteiro, e ele precisa ter a coragem de enfrentar. E aí eu continuo dizendo que não são só as metodologias qualitativas, tá certo, gente? Eu sou uma pessoa que trabalhei também com metodologia quantitativa, gosto da metodologia quantitativa, né? Mas eu acho que a gente precisa sempre ter a coragem de sair dessa caixa que encapsula a gente, né? O rigor científico é você se apropriar do método, tá entendendo? Agora, isso não quer dizer que você, ao final da sua investigação, você não fez outros percursos, né? Então, eu vi uma tese de doutorado, onde a pessoa que fazia um desenho era um estudo epidemiológico, onde a pessoa queria fazer um estudo caso-controle, e que, no final, ela não foi caso-controle, ela tinha 5 pessoas. Como é que eu vou fazer um caso-controle com 5 pessoas? Eu até posso fazer se for um evento muito raro, raríssimo, entende? Então, assim, é preciso que a gente tenha a coragem de desistir daquilo que não deu certo, tá entendendo? De construir outro caminho. E isso não é fácil, porque a academia, ela ensina a gente a cada um seu quadrado, que a metodologia é a única coisa que tem para ser, e realmente temos que estudar. Eu para fazer essa apresentação besta aqui, eu li para caramba 15 dias, quando eu vi eu estava lendo psicanálise, quando eu vi eu estava lendo não sei o que mais lá, né? Por quê? Porque eu não queria trazer aquela coisa, as fases, o não sei o que lá, a gente acaba fazendo isso de alguma maneira, mas queria trazer as questões anteriores, os prolegômenos, né? As questões que estão de fundo, as questões que realmente, por isso que as pessoas não gostam da pesquisação, porque, de fato, ela é uma pesquisa da ciência, do campo das ciências sociais, está entendendo? É uma pesquisa, é uma investigação, uma intervenção social, né? Senão ela seria qualquer outro tipo de pesquisa daquelas tantas quantas que eu falei, né? E eu acho que Josemária traz isso, né? Ou seja, ela traz a materialidade disso, o que é importante, né? Essa coisa das contradições, as suas, as minhas, as nossas, né? Até onde eu posso ir, porque eu acho que é interessante quando a pesquisação diz que ela é limitada pelo contexto e pela ética das práticas, né? Então, isso é uma sutileza, né, gente? Que a gente, às vezes, não entende, né? Que a pesquisa quantitativa, muitas vezes, faz isso, ela usa e abusa dos sujeitos, né? Por isso que o comitê de ética é algo tão absurdamente insuportável, né? Porque ele quer controlar tudo para que a ética seja mantida, né? Então, é isso, eu acho que só parabenizar a coragem de fazer a pesquisação, e que eu acho que não tem que ter medo, mesmo que seja a primeira pesquisação, ou seja a segunda, ou seja a terceira. Eu acho que o importante é que você descreva o processo e aonde você chegou, né? E descreva com todo esse rigor, com todo o cuidado, com tudo, né? E eu acho que é fantástico, porque emociona mesmo, viu, Josemária? A gente fica emocionado, né? Era só isso. Obrigada, Grácia. Realmente, conhecimento exige estudo e construção, né? Para que a gente possa... E é o produto de uma vida inteira. A gente nunca para de estar aprendendo, estudando, né? Quando a gente pergunta, quando é que você vai parar os estudos? Não, você não para os estudos, você continua a vida inteira aprendendo e estudando. Bom, agora, Josemária, querida, fique à vontade. Uma coisa importante que eu vi na fala de Lígia é isso, que existe um certo... tipo, como se fosse um preconceito, assim, que a pesquisação é menos importante porque o pesquisador está envolvido, né? Mas hoje, também acho que talvez graças ao que Grácia disse, que eu já estou perdendo medo, né, das coisas, já não estou muito novinha, já estou perdendo medo, eu acho o contrário. Eu acho que a grande riqueza da pesquisação é a minha participação. Porque se eu quero mudar um cenário, se eu quero mudar um processo de trabalho e eu estou envolvida nele, eu sou uma das melhores pessoas para fazer isso. Eu preciso estar envolvida nele. Eu acho, na verdade, a grande riqueza da pesquisação é isso, é eu estar envolvida como pesquisadora e estar envolvida
como sujeito de mudança, porque ali eu estou tendo duas visões e estou tendo a possibilidade de participar dessa mudança com a parte técnica e com a parte prática. Então, eu acho que realmente não podia, apesar do trabalho, né, que deu a princípio, porque realmente é uma coisa bem complexa, eu acho que por eu ter essa característica de eu gostar mais dessa parte mais qualitativa, foi feito para mim, assim, eu gostei muito. Outro ponto importante que eu cresci muito foi ver minhas falas. Como o Lígia disse, eu disse, não, mas eu disse isso, como é que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento daquela minha fala, eu estava falando do meu processo de trabalho, que é fragmentado, mesmo sabendo que não deveria ser e que eu não queria que fosse. Então, isso gerou uma reflexão tremenda em mim. Assim, tremenda, porque eu mesmo nessa condição de estar no mestrado, de estar falando sobre integralidade, de estar falando sobre trabalho em equipe, eu ainda não tenho conseguido modificar minha prática da forma que eu acho correta, que eu acho que é para ser, né? Então, assim, para mim foi um crescimento muito além do mestrado, né? Foi um conhecimento mesmo, uma mudança realmente, uma reflexão para a minha prática. Josemária, a palavra liberta, né? Eu acredito muito na palavra, no que a gente diz. É a partir do que a gente fala que a gente pode refletir no que fala e no que faz. Bom, gente, e mais alguém gostaria de contribuir? Brenda, Lilian, Jorge, Joedson, vocês gostariam de falar, professor Roberval? Vamos explorar aqui a professora. Diga, Roberval, você está com a palavra na ponta da língua que eu estou percebendo aí. Ele está com vontade, mas ele está naquela assim, fala. Eu estou extasiado, posso ficar extasiado? Estou em êxtase. Pode, Não, gente, é sempre muito bom a gente ver progresso, né? E esse progresso que a gente identificou num período tão curto de tempo que é esse da nossa turma do MP, né? Parece eu sei que é torturante para vocês passar aquele tempo, olhar para aquele cronograma, né? Tem e dizer assim, um áudio aí, Roberval, tem um áudio. Estou tentando aqui baixar. É a guerra, gente. Infelizmente, ainda estou ligado nessa história dessa guerra. Deixa eu desligar aqui. Pronto, era exatamente isso. Essa questão que a gente olha para aquele cronograma e começa a se inquietar com a nossa produção, será que a gente vai dar conta disso? E de repente parece que o tempo acabou. E como a professora Grácia coloca, né, o fenômeno ele continua lá, né, ele continua lá latente, ele continua naquele processo de transformação. E a gente não sai do serviço, né, na pesquisação você não sai do serviço, você não se deslocou, você não se licenciou para fazer o mestrado, pelo contrário, você fez uma imersão muito mais profunda, né, no abstrato e no concreto da realidade do que você vive e do que você acredita. Então, eu acredito que é desafiante muito mais agora, né, dizer assim, e agora? Né, nós temos uma agenda para frente, como a professora Grácia e você também apresentam aqui, é um processo, né, de planejamento, é um processo de planificação, é um processo de mudança, de transformação da realidade, então isso, sobretudo, é desafiador. Então, é uma situação da gente tirar o chapéu para você, Josemária, para todas as pessoas que lhe antecederam, né, a outra dupla que apresentou na edição passada, a vocês que estão aí com essas carinhas, né, olhando aqui para as carinhas de vocês, o olho brilha e a gente perceber, vocês estão nesse caminho, vocês estão nessa trajetória. E o que nós esperamos, sobretudo, neste mundo que a gente está vendo tão controverso, nessa questão de colocar a ciência também numa posição de controvérsia muito grande, a gente está precisando causar muito mais impacto e transformação. Nós precisamos mudar o mundo, das diversas formas possíveis, como nós possamos fazer essa inflexão. Então, vocês estão de parabéns, vocês são a razão, porque eu ainda continuo acreditando, vocês são a razão, porque eu ainda continuo me enervando para o lado bom, dizer assim, olha, essa energia, essa coisa que a gente move é exatamente colocada porque tem outras pessoas que vibram numa energia parecida, né, numa frequência parecida. Então, mais uma vez, parabéns para vocês. E que continuem assim, contagiando a gente com essa energia boa. Obrigada, Roberval. Excelente fala, professora Grácia. Não, o Roberval provocou aqui, não é? Esse verve que ele tem, né, na verdade,
da gente falar, porque antes da gente ser pesquisador, a gente é um sujeito, né? A gente é um ser que está em movimento e em construção sistematicamente, né? Então, essa questão da pesquisação, aliás, das metodologias qualitativas, essa briga entre o qualitativo e o quantitativo, ela não faz sentido. Ela não faz sentido, né? E aí isso é uma opção do pesquisador. Por exemplo, eu não quero ser uma pesquisadora, uma metodóloga, está entendendo? De nenhuma dessas coisas. Eu quero saber fazer a pesquisa e utilizar os métodos, tá certo? E aí eu acho que o rigor, viu, Lígia, ele não pode ser duro, ele tem que ser leve, ele tem que ser bom, ele tem que dar prazer. Nada do que a gente faz sem prazer, a gente consegue fazer bacana. Tem teses, tem dissertações que são lindamente o método, né? Mas são sem alma, são sem vida, não se vê nada ali dentro, tá entendendo? E às vezes tem metodologias que são qualitativas, que são belíssimas, tá certo? Né? Quantitativas são belíssimas, você vê o pesquisador ali dentro, né? Então, eu achei interessante porque eu estava fazendo essa apresentação, e eu digo, gente, eu nem sei de pesquisação, criatura, eu vou ter que ler tudo de novo. Aí, mas eu tinha dito, como eu gosto, né? Como eu gosto, eu vou ler. E aí eu fui para a minha terapia, eu tenho que contar isso, né, gente? Gente, eu chorei muito nessa terapia, terça-feira. Eu chorei como se eu fosse uma criança pequena, né? Porque, por isso que eu fui reler as coisas, né? Eu coloquei Freud logo no segundo slide, né? Porque quando a gente vai fazer essa coisa da rejeição que a academia faz com a gente, né? Que foi por isso do meu choro, tá certo? Esse complexo de não ser querido, não ser aceito, isso é um negócio terrível no processo investigativo, né? E a gente não dá conta disso, porque a gente não tem psicólogo para tratar ninguém na academia, né? Mesmo na pandemia, né? Então, assim, é preciso ter muita delicadeza para fazer pesquisa hoje no mundo, né, que a gente vive, né? É importante a gente escutar o outro, admitir que o outro é diferente, que o outro não concorda com a gente, e a gente continuar dialogando, porque isso é assim que a gente muda, é assim que a gente chega a algum lugar, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de fazer a apresentação, porque